Hello, second grade, bom dia, segundo ano, teacher Jaque, professora de inglês do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem. E antes de começar essa aula, eu tenho um comunicado a fazer. Eu quero pedir desculpas pelo atraso na entrega das videoaulas, porque a teacher vem tendo alguns problemas técnicos com áudio, vídeo, PowerPoint, então tá bem complicado, mas quero pedir desculpas pelo atraso e dizer que em breve nós vamos estar arrumando esses probleminhas, tá? Hoje vocês vão ficar só olhando o PowerPoint, não vão ver a minha imagem, tá? Porque eu tô com um outro recurso que só grava áudio, não grava imagem também, tá? Não é câmera, tudo bem? Bom, nós vamos usar hoje nessa aula 2 módulos, tá? Então, a primeira parte da aula é o módulo 14 e o 15, tudo bem? Eu coloquei aqui os slides na tela e vou acompanhar com vocês a leitura dos 2 textos de cada módulo, tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha aí, o módulo 14 vai falar sobre Street View, vai falar sobre a dificuldade e os benefícios e as benesses do Google Street View, no sentido de você poder ter câmeras espalhadas e se sentir mais seguro. O texto, ele vai colocar 2 pontos diferentes, tá? Então, eu passei o slide aqui para a parte do texto, e se você notar, eu tenho algumas palavras grifadas em vermelho e algumas em preto. As em vermelho são palavras que nós vamos ver nos exercícios. E as que está em preto também vamos, mas são palavras-chave para entender melhor ele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou lendo o texto aqui com vocês, vou pausando e a gente vai conversando sobre ele, tá? Since Google launched its street service many years ago, it has come under a lot of criticism for invading people's privacy. Então, desde que a Google lançou o serviço Street View, algum tempo atrás, ele é considerado, ele vem sendo criticado por invadir a privacidade das pessoas. Street View software is meant to obliterate people's face, but often those that were in the street and Street View cars passed are still identifiable. Então, olha só, esse software, o Street View, ele significa que ele vai obliterate, ele vai alterar, ele vai mudar a face das pessoas, e até mesmo dos carros, que passam e ainda são identificáveis. For example, one Englishman recognizable his friends was shaped threw up outside a pub. Por exemplo, um homem inglês que reconheceu o seu amigo quando foi tirada uma foto dele saindo de um pub. Aqui ele, ao invés de usar take a picture, ele usou snapped. Igual Snapchat, o significado é o mesmo de tirar foto. A diferença é que aqui esse verbo está no passado, por isso que ele tem o ed no final, tá? Indo para o segundo parágrafo. Anyway, for once, there is a case in which Street View has unquestionably done good. Some years ago, a Dutch 40-year-old in the city of Groningen was dragged off his bicycle by 2 men and robbed 140 in his mobile phone. E aqui ele vai dar um dado verídico, inquestionável, do bom funcionamento do software da Google, que aconteceu alguns anos atrás com um menino de 14 anos, um menino holandês, Dutch, da cidade de Groningen, que ele foi dragged, aqui é empurrado, tá? Então ele foi empurrado da bicicleta dele por 2 homens e ainda teve o celular roubado e 140 euros.
Recently, the teenager was browsing Street View and was amazed to see the Google service had captured the incident on camera. He went to the local police. They asked Google Street View for the original image and used this to arrest two brothers for the robbery. Recentemente, o mesmo jovem, o adolescente, ele ficou maravilhado de ver que o serviço da Google tinha capturado esse incidente por suas câmeras. O rapaz então foi até uma delegacia de polícia, perguntou a Google as imagens original para serem usadas e prender os dois bandidos, os dois ladrões que eram irmãos. Então os dois homens que empurraram o rapaz da bicicleta eram irmãos e as câmeras de vigilância, o Street View, que tinham naquela rua, naquela ocasião, acabaram prendendo essas duas pessoas, certo? Então aqui eu coloquei, como eu falei, algumas palavras em destaque para ficar muito mais simplificado o nosso entendimento desse texto, tá? Então, vamos para os exercícios? Ele vai abrir com vocabulário para você ligar as colunas, A primeira coluna em inglês e a segunda em português. Logo abaixo, ele pede para você completar com as expressões dadas no quadradinho. Olha só. Então, você tem algumas palavras, uma já está riscada porque eu usei ela como exemplo, então o item A fica como exemplo. E eu usei. A new line of perfumes will be launched by Dior next month. Uma nova linha de perfume será lançada, launched, pela Dior no mês que vem. E aí, para completar o quadradinho, nós temos criticism, for once, amazed e to arrest. Caso você não tenha um dicionário físico aí consigo, eu estou enviando também junto com essa webclass o link do lingui.com.br, que é um site bilíngue muito bom em inglês, tá bom? Continuando nos exercícios, o exercício 3 pede para você a expressão em inglês de quando nós começamos um conto de fadas ou uma história para criança. Eu já coloquei aí, destacado, Once Upon a Time. Então, esse exercício não precisa fazer, tá? Porque muitas vezes pode ser mais complicado você procurar ele pela internet. E se você for em alguns sites, ele vai te dar a palavra literal, não o significado mesmo em inglês de era uma vez. Ele vai traduzir palavra por palavra. O item 4 pede para você combinar as expressions com as definições abaixo. Se você notar aqui, eu já coloquei as definições com as expressões, tá? Então, você tem aí em negrito, tá? As expressões e ao lado as definições. Nesse exercício que você precisa fazer, então, é colocar as letras correspondentes, tá certo? Na sequência, eu coloquei em vermelho, ele pede para você pegar as expressões de cima e completar as frases, tá? Eu fiz o número 1, o primeiro, como exemplo, para te auxiliar, para você ver como tem que fazer, tá bom? No primeiro, after drinking too much, he threw up. Então, depois de beber muito, ele vomitou. Se já aconteceu a ação, se ele já bebeu muito e já vomitou, eu vou usar o verbo throw no passado. Então, por isso que está em negrito o verbo threw. E aí, eu coloquei entre parênteses a forma do infinitivo do presente deste verbo, tá bom? Em vermelho. No próximo slide, ele pede para você ligar a coluna A com os sinônimos da coluna B.
No próximo exercício, ele dá uma dica para você completar. Eu já coloquei aí em inglês mesmo, porque às vezes você vai procurar e pode achar outras coisas que não tem muito a ver quando a gente fala de países ou nacionalidade, tá? Então, olha como é que ficou. A Dutch is someone who was born in. O holandês é alguém que nasce na. Em inglês, você tem duas possibilidades de escrever Holanda, tá? A primeira, Netherlands, e a segunda, Holland. Continuando com os exercícios, o item 7 pede para você completar as frases. Eu fiz aí a B como exemplo para você ver como fica, tá? Eu fiz aí também um esqueminha com as diferenças dos verbos rob e steal. Rob é roubar e steal, furtar. Então, no item A, nós usamos rob no passado. They robbed me of my passport last night, porque a palavra last night nos indica que alguma coisa já aconteceu. Então, esse verbo, eu coloco o ed e dobro a letra B. No item B, they stole my passport last night. Eles furtaram o meu passaporte a noite passada. Eu coloco stole porque o verbo steal, ele é irregular. E eu também uso no passado porque a palavra last night me indica que essa ação já aconteceu. O próximo exercício pede para você escrever em inglês. Eu fiz o 1 e o 2 como exemplo para você ter uma ideia, tá? Vamos lá no primeiro. Apesar de alterar os rostos das pessoas, o Google tem sido criticado por invadir sua privacidade. In spite of, obliterating, e eu coloquei aí entre parênteses duas alternativas para alterar, então pode ser alterating, changing, ou então obliterating, people's face, Google has been criticized for invading their privacy. No 2, o garoto holandês, the Dutch boy, teve sua bicicleta, had his bike, ou bicycle, também pode, também tá certo, e seu celular roubados, and his mobile phone stolen. Então aqui, pessoal, nós terminamos o módulo 14, tá? Let's go to the model 15.